Bom dia, amigos contadores. Muito orgulho de estar aqui hoje. Iniciamos hoje um projeto, uma série de 10 episódios, e esse é o nosso primeiro, onde a gente vai trazer convidados de peso, com muito conhecimento, para que a gente possa compartilhar com nossos amigos contadores da Ascontazo. E aí, eu me chamo Alan Rianelli, me apresentando um pouquinho para vocês. Eu estou como presidente dessa casa na gestão de 2024. E vou sempre olhar um pouquinho aqui a minha cola, beleza? Como vou também conduzir esses bate-papos que teremos como mediador. E antes de falar um pouquinho sobre a nossa Ascontazo e o tema de hoje, eu queria apresentar essa mesa maravilhosa. E o que a gente tem aqui? Seguindo os padrões de gentileza, mulheres primeiro. Tamires Moura, nossa coordenadora do administrativo da Ascontazo, nossa mulher maravilha. Tatá, obrigado por aceitar esse projeto e participar junto com a gente. A palavra é sua. Bom dia, eu sou a Tamires, né? Tô como coordenadora do administrativo lá da Ascontazo. Eu sou contadora, sou formada há 10 anos, estou trabalhando por conta própria há 8 anos, fazendo pós-graduação e tô aí para ajudar no que for preciso. Aê, show de bola. Seguindo a nossa mesa, Jaqueline Maciel, outra mulher maravilha da nossa Ascontazo. Jaque, obrigado pela sua participação, pelo seu apoio na nossa Ascontazo. A palavra é sua. Oi, gente, eu sou Jaqueline Maciel, sou contadora, empresária contábil, sou pós-graduanda em fiscal e tributária e atuo na área há 19 anos. É isso, gente. Eu comecei com 14 anos. Nossa senhora. Comecei Quase minha idade. Mais ou menos, tô com 20. Comecei com 14 anos no escritório do meu pai. E eu tô muito feliz em participar desse projeto. A gente vai trazer muita coisa boa, muita novidade, muitas informações para todos os contadores. Isso aí, top. Show de bola, show de bola. E agora, seguindo para o nosso convidado de hoje, Pedro Mendes, especialista em Simples Nacional. O homem é uma máquina de conhecimento quando o assunto é média e pequena empresa. Pedrinho, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar um pouquinho do conhecimento que você tem num período tão complicado como o DIRF, de MOB, de MED. Estamos no meio da entrega, mas você aqui, sem palavras. Muito obrigado, irmão. A palavra é sua. Show de bola. Eu que agradeço o convite. E ser o primeiro desse projeto é uma honra, né? Fazendo a abertura desse projeto. E pode ter certeza que eu vou estar aqui para compartilhar, como você falou, sobre o Simples. Não é fácil, né? Claro que não tem como também, nesse tempo, a gente se aprofundar tanto, mas eu creio que todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui vai ser um conteúdo fundamental para contadores e empresários, né? Porque não é só o contador que tem que saber, o empresário tem que ter a noção também daquilo que ele está se envolvendo, até para evitar que, infelizmente, em qualquer área tem aquele cara que não é tão bom, né? E aí o cliente ali, pelo menos ele sabe da base. E esse sou eu, Pedro, especialista no Simples, sou professor do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e sou empresário contábil. E tu falou, DIF, graças a Deus eu não meto a mão para fazer hoje em dia. Tem automação lá, tem gente para fazer, graças a Deus, e com isso eu consigo estar compartilhando o conhecimento com todo mundo. Maravilha, obrigado, irmão. E aqui, agradecer um pouquinho, né? A gente ganhou aqui as canecas. Falar em automação, aí. Falando em automação, ó. Linda caneca, hein? Ó, People First, vai lá e faz, pense grande. Acho que combina muito com a gente aqui, né? Com certeza. Obrigada, Innovate. Valeu, galera da Innovate. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre o tema do Simples, eu pensei aqui da gente definir uma regra. Uma única regra, rápida e fácil. Vamos fazer de tudo para que esse bate-papo seja leve, descontraído e que possamos levar informação direta que ajude nossos amigos contadores, beleza? Com certeza. Então vamos lá. Antes da gente também falar um pouquinho do Simples, explicar um pouquinho sobre a Ascontazo, né, Tamires? O que a gente espera aí da Ascontazo e o que a gente faz dentro da Associação dos Contadores da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro? Então, vou tirar um pouquinho de cola também, porque não é pouca coisa, não. O Alan tirou cola de quem era ele, pô. Eu sou o Alan, deixa eu olhar Verdade. aqui. Então Tá liberado. Tá liberado. O cara tá fazendo de tudo, né? Vambora. Vai. Então, em primeiro lugar, nós buscamos congregar os profissionais da contabilidade para defender e representar os interesses dos nossos associados, né? No caso, a gente sempre acredita no poder da cooperação,
dos direitos da gente, para buscar, né, atender de forma sempre amigável, né? É um lugar onde o contador ele pode buscar outros contadores para a gente se ajudar, aquela ajuda mútua, né? No caso, a associação, ela também se empenha em promover os estudos para contribuir na melhoria das atividades dos associados, né? Facilitar o intercâmbio, troca de informação, evento, trazemos palestras, debates, conferências, né? E a gente quer ser um canal eficaz para o aprendizado contínuo e aprimoramento do profissional. Além disso, cooperamos ativamente com os poderes públicos, realizando os estudos e elaborando projetos que impactam diretamente nos interesses da comunidade, né? Então, assim, a gente acredita que a colaboração, a participação dos nossos associados é fundamental para a gente construir um ambiente mais eficiente e favorável para todos, né? As divulgações Excelente. das informações relevantes é uma outra prioridade. Publicamos e patrocinamos postagens e boletins em mídias sociais sobre temas fiscais, contábeis e outros assuntos de interesse dos associados. Tá ótimo. Excelente. E, Jaque, quando a galera quiser participar, se inteirar sobre as informações das Contaso, se associar, participar desse network, como é que a galera deve fazer? Você, contador que quer se associar, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, a gente tem site também. E é muito importante a sua associação para você ficar por dentro de todos os projetos que a gente tem, informações, muito network, que é muito importante para o contador, para o empresário contábil. E, inclusive, tem aqui na descrição o link para você se associar. Só clicar aqui embaixo. Pedrinho, o que você acha dessas associações para o profissional de contabilidade? Dá um pouquinho tua visão. Vamos lá, minha visão, cara, assim, hoje eu sou mentor de contadores, dou aula, palestra e tudo mais, e uma coisa que eu percebo, até minha visão também de pessoas que já têm escritório, a grande maioria no começo era meio contra, né? Ah, não, mas vou ter que pagar conta CRC, conta não sei o que lá. Mas por quê? Porque a gente não entendia o que era, a gente não estava presente, realmente não tinha um marketing, não tinha uma gama de coisas que se apresentavam para um contador, né? E mostrando os benefícios de verdade. E hoje, já, muito maior do que eu comecei, eu percebo que é fundamental a gente estar presente junto a outros contadores. E aí eu vejo a galera reclamando, mas a profissão não é valorizada. Eu falei, cara, o que você faz para valorizar essa profissão? Às vezes você só fica trancado no seu escritório trabalhando, achando que isso vai valorizar e não vai. Então a gente tem que estar próximo a outros contadores. É claro, como treinamentos, é interessante pra caramba você se aperfeiçoar em treinamento, ok, mas você fazer esse network, ter essa troca com outros contadores é fundamental para qualquer tipo de negócio. E a gente tem que entender o seguinte, né? Que ninguém cresce sozinho. E o coleguinha do lado não é concorrente. Então você passar uma técnica, uma dica, uma sugestão para o outro contador, você não vai perder cliente, né? Você só vai agregar. Porque aquele contador vai prestar um bom serviço, no final das contas a contabilidade vai ser valorizada. Então é fundamental a gente estar presente, fazer parte e ajudar também, não só consumindo os conteúdos, mas também transmitindo os conteúdos. Isso é fundamental. Por mais que a gente esteja num nível maior que quem está começando, mas a gente aprende com todo mundo, com aluno, com quem está começando, às vezes tem uma ideia diferente, e é muito isso. Então é fundamental, e parabéns aí pelo projeto de vocês. Aqui em Campo Grande é gigantesco, deve ter um monte de contador aqui, mas muito mais do que ter muito contador, tem que ter muitos contadores qualificados, né? Então esse é o ponto principal. Verdade. Maravilha. Obrigada, Pedro. E aproveitando isso aqui, eu conheci a Jaqueline em um evento de contabilidade, onde ela falou um pouquinho da experiência profissional dela. Conheci o Pedrinho também dentro do Conheço Conselho todo de mundo no Contabilidade. E a gente vai trocando informações. A Tamires aqui é uma defensora de ajudar nossos amigos associados Sim. das Contaso. Temos um WhatsApp com mais de 200 pessoas lá dentro, trocando informações diariamente. A Tamires ali igual uma guerreira, ajudando com o conhecimento que ela tem. Então, assim, essa visão é perfeita. E acho que agora a gente pode entrar um pouquinho aí no nosso tema do Simples Nacional, né? O que vocês acham? Com certeza. Se quiser conversar de qualquer coisa, a gente vai aqui. E aí a gente faz esse bate-papo aqui em formato de perguntas. O que vocês acham aí? Pode ser, Jaqueline? Cara, você Pode ser sim. programaram aí? Uhum. Então, A gente pode iniciar, então, falando do início, né? Bora. O enquadramento do Simples Nacional, como que é feito, algumas restrições. Claro, até antes de falar, só para contextualizar,
É bom a gente falar o que é o Simples Nacional, Tá. porque parece que não, mas muita gente acaba confundindo, tanto o empresário quanto o próprio contador. E o Simples Nacional não é uma modalidade que você coloca a empresa não nasce simples. Ah, Pedro, eu vou abrir uma empresa do Simples. Você não vai abrir empresa do Simples. Você vai abrir uma empresa e depois você vai enquadrar e fazer opção pelo Simples Nacional. Então, o Simples Nacional nada mais é que uma forma de tributação. É como você vai escolher para sua empresa, baseado no planejamento tributário, como que aquela empresa vai apurar e fazer o pagamento dos tributos dela. Aí tem o lucro presumido, lucro real, arbitrário e tudo mais. Então, o Simples Nacional, na grande maioria das vezes, é o mais vantajoso, tem as alíquotas menores. Só que, é claro, sempre tem que fazer um planejamento tributário, porque dependendo da atividade, tem algum benefício que a empresa do Simples não pode se obter, e dependendo do faturamento do anexo, não é vantajoso. Mas, normalmente, o Simples é melhor. Tem gente que, não bota no lucro presumido. Não, calma, vamos pro Simples mesmo, não tem o que fazer, não tem planejamento nem nada, é simples, a gente sabe disso. Verdade. Mas, dependendo do tipo da atividade, se for muito particular, não é tão interessante. Então, o Simples Nacional é isso. E tem que cumprir todos os requisitos. Eu falo que é sempre a tríade, né, que de qualquer empresa, que é obrigatória ter, que é o departamento pessoal, o fiscal, né, e a contabilidade. Isso daí qualquer tipo de empresa precisa ter esses três. É claro, Pedro, tem financeiro, aí ok, é algo a mais que você está colocando, mas obrigatoriamente você tem que ter esses três. Se não enviar a declaração, você paga a multa e tem problema, mesmo que não tenha funcionário, mesmo que não tenha movimento contábil nem nada. Então, o Simples Nacional nada mais é que isso. E aí, entrando na sua pergunta sobre quando é que pode optar, tem dois momentos diferentes. Quando você abre a empresa, abrir uma empresa do zero, vou abrir empresa e tal, saiu lá, foi deferido o CNPJ, lá em cima do cartãozinho de CNPJ tem a data da abertura. Contando aquela data ali, 60 dias, você tem para dar entrada ali. Isso vai mudando direto, já foi 90, depois foi para 180, depois caiu 90, 60, vai mudando. Então tem um prazo máximo total de 60 a partir da data de abertura da empresa. 60. Porém, se nesse meio tempo for deferida a inscrição municipal e ou estadual, você não conta mais 60, só tem mais 30. E aí não soma, né? Por exemplo, abri hoje mesmo sai a inscrição, então não conta mais 60, conta só mais 30. Entendi. Se está lá no 60º dia, saiu a inscrição estadual, que faltava lá, não tem mais 30, só tem aquele último dia. Então Exatamente. é 60 no máximo, não soma. E se deferir uma antes dos 60, só conta mais 30, não podendo ultrapassar os 60. E isso é um ponto muito interessante, parece ser bobo, mas quando a gente está começando, abre uma empresa a cada 3 meses, é moleza. Só tem aquela empresa pra você controlar. Aí começa a abrir 5, 6. Por exemplo, eu que trabalho... Meus clientes são 90% fora do Rio de Janeiro. Vários municípios diferentes. Cada um tem uma legislação e uma forma de você pegar a inscrição. Se você não tiver um controle, um processo ali, você acaba se perdendo, velho. Verdade. Eu já lá atrás já aconteceu isso. Fui lá numa prefeitura que era manual, aí deixei, aí tava abrindo outro, e quando eu vi, caraca, passou os 30, nem sabia que tinha deferido. E Pois aí é. não consegui opção. O que E aí, faz? imagina, perder a opção do Simples, e aí depois, como é que faz? Então, aí se for em dezembro, tá de boa, que no próximo mês já consegue optar de novo, que é a segunda parte que eu vou falar. Mas o que eu fiz na época que eu aconselho a galera a fazer? Ser honesto com o cliente, errei, deu merda, deu M, né? Pode falar palavrão. Corta e bota deu M. Nosso convidado pode E aí, tudo. Nosso Pode, convidado- e aí, ou inventa qualquer coisa, que deu problema na prefeitura, mas que eu vou me responsabilizar pelo problema, eu vou pagar todas as custas, vou baixar o CNPJ, abrir um do zero, vou colocar no Simples Nacional e você não vai precisar pagar nada. E pronto, bola que segue. Porque se for em janeiro, imagina, o cliente ficar de fevereiro até dezembro fora do Simples, né? Sem condições, né? É sem condições. É isso que eu fiz. Dei lá a opção e fiz. E o outro momento, quando a empresa já é aberta, né, ou já era simples e foi excluído, ou era do lucro presumido, ou do real que seja, e quer ir para o Simples Nacional, só tem um prazo a cada ano em janeiro, né? Do dia 1º ao 31 de janeiro, que tem um prazo para fazer a opção pelo Simples. Se passar desse prazo e não conseguir, só em janeiro do ano calendário seguinte. Claro que tem aquelas dicas que você faz, né? A empresa tá indo lá, você, do lucro presumido, por exemplo, ou quer fazer o inverso, sair do Simples para ir para lá, tem umas tretas que a gente pode fazer aí. Mas, por exemplo, tá com um projeto de lei também para liberar essa opção do Simples Nacional no meio do ano também, que eu acho uma boa. Sim. Eu acho que não deveria ter, mas também a gente tem que levar em consideração as obrigações acessórias, né? Sim, sim. Porque metade lucro presumido, metade Simples Nacional, fica uma parada meio louca para ser feita, né? Então, muito deve ser por isso, leva-se em consideração o calendário, né? Imagina a troca de profissional também durante o ano, É. que loucura, hein? Porque muda tudo, né? O muito patronal, e pá. Então é muita coisa aí, não é só
optar, né? Então, Eu vou até aproveitar o gancho aqui que o Pedro comentou ali. Ficha de consulta é um calcanhar muito grande pra gente, né? E eu falo pra gente, Pedrinho, porque nós falando de Ascontazo, nós temos Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz. Então, assim, é uma região do Rio de Verdade. Janeiro onde os imóveis têm uma grande dificuldade de se legalizar. E aí, quando passa numa consulta prévia, a maioria delas cai em fiscalização. O fiscal tem que analisar, não tem aprovação automática. tem... Cara, a gente passou agora por uma empresa, um sufoco, porque o CNPJ sai, cai em alguma exigência ali na hora de tirar o alvará, cadê a inscrição municipal? E aí essa empresa, o bate-papo com o cliente, o bate-papo com quem está contratando o contador precisa ser bem enfático. Olha, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem. Exatamente. Então, mágica a gente não consegue, mas próxima mágica a gente consegue. A não ser o Dani Boy, né? A não ser o Daniel, meu sócio, um abraço para ele. O mago da contabilidade. Vai assistir a gente. Olha pro fiscal, pô, não. Libera não. É o mago. E aí, acho que o bate-papo tem que ser muito franco com o nosso cliente, com quem nos contratou. Olha, explica o processo para ele. Cara, o enquadramento do Simples Nacional depende disso. O Pedrinho já falou a data. Se não sair isso aqui até tal prazo, nossa parte a gente fez, agora a gente depende da prefeitura. Porque aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente tem muito problema com inscrição predial e aprovação automática da ficha de consulta. Então, pra galera que tá assistindo a gente, fica aí um bizu, né? Um Se conselho. quiser ser parte das contas, tá mais por dentro disso ainda aí, né? A Tamires ia ajudar dentro do grupo lá. Quer trabalhar sozinho, fica com esses problemas. Nossa Mulher Maravilha. E aí, enquadramento simples, show de bola. A gente colocou aqui cálculo dos impostos, é isso? Isso. Isso, a gente pode falar um pouco sobre as vantagens, né, da alíquota, que é no Simples Nacional, cada empresa com sua particularidade, claro, né? Mas um geral aí de... O benefício principal é entre aspas, a redução das alíquotas, né? Porque uma empresa do Simples, ela paga todos os tributos como qualquer outro tipo de empresa. O Simples não é um imposto. Não é. Você paga ali imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, INSS patronal, que muita gente acha que não paga também, fora o anexo 4 que paga por fora, né? E o ISS, o ICMS e IPI, dependendo da atividade que exerce, ou seja, dependendo das atividades que o cara tem ali dentro do CNPJ dele, ele paga 8 tributos, né, dentro do Simples Nacional, né? Então é bem complexo. Só que, cara, se a gente for comparar com outro tipo de tributação, a alíquota em si ela é mais reduzida dependendo do faturamento. Então, como é que funciona mais ou menos o cálculo do Simples Nacional? É dividido por anexo. Cada anexo são atividades segregadas e cada anexo é um percentual diferente. Anexo 1, comércio, 2, indústria, 3, 4, 5 são serviços. Aí tem a Lei Complementar 123 que diz qual serviço que vai para cada anexo. E, por exemplo, a gente pega uma empresa do anexo 5, que é o pior de todos, você já começa a pagar 15,5% do faturamento, né? Exatamente. Então, lembrando também uma coisa interessante, é sempre sobre o faturamento. O governo não quer saber se você teve lucro, se não teve. Faturou, aplica a alíquota. Não abate nada. O pessoal, vou abater. Não abate nada. Faturou o inteiro bruto tributado. E as pessoas têm uma visão muito distorcida disso. Muitos clientes chegam, empresários, e falam, mas não é sobre o lucro líquido? Não, é sobre a receita se quiser bruta. sobre o lucro líquido, a gente vai pro lucro real, a gente cobra 10 vezes mais. Isso aí. Só a diferença de contador fica o triplo do tributo que ele ia pagar, né? Exatamente. E aí você pode... Aí o cliente não emite nota toda. Tu fala, se for pro lucro real, essas notas que tu não emite aí, esquece. Acabou. Vai ter que emitir, né? Então é bem mais complexo. Só que é claro, o cliente vai perguntar isso, vai falar, porque ele não tem noção, né? Sim. Então nós, contadores, por isso que eu falei que o cliente ele tem que ter uma noção daquilo que ele está entrando. A sua empresa é do Simples, Simples Nacional é isso, base, você vai pagar isso, tributação, é sobre isso e tal, para deixar... É claro, ele não precisa saber o que é DEFIS, não precisa saber como é feito o cálculo do Simples Nacional, né? Por exemplo, eu tenho cliente que é de retenção de ISS, tem lá. Aí todo mês eu tenho que fazer o cálculo e achar a alíquota do ISS dentro do Simples para passar para ele. Eu falo, toda nota que você emitir dentro do mês, esse é o percentual da retenção. Então, para isso, o cara precisa ter esse conhecimento. Mas como é que eu acho a alíquota? Aí não, deixa o cara para lá, que isso aí não tem necessidade dele saber disso, né? Mas é fundamental. Então, o grande benefício do Simples é esse. E também a redução da burocracia, né? Na teoria, quando foi criado. Mas mesmo hoje em dia, se a gente for comparar com o presumido, com o real, é menos burocrático, né? Mas, de qualquer forma, cada ano, cada momento,
tá aumentando aí. Para você ter uma ideia, já tem no Distrito Federal, e não lembro outros aí que tem, que empresa de comércio do Simples já tem que entregar o SPED. Né? Então, se já tem estado e o Distrito Federal fazendo, daqui a pouco... a apertar, né, Pedrinho? O cerco tá Daqui a pouco vai pegar e gostei. Esse lugar aqui, por exemplo, tu pega lá acho que é Ceará e Pernambuco, não me engano se são esses dois, são os dois... É do Nordeste, não sei se são esses dois particularmente. Mas são os estados que mais conseguem pegar as tretas das empresas. É o que mais consegue arrecadar de ICMS pela fiscalização. E eu até tenho um comprovante disso, que eu tenho um vídeo no YouTube sobre quando lançou aquele negócio de pegar Pix, né? Tem lá uma empresa, um MEI lá do Ceará que recebeu a cartinha. Dizendo, ó, você na pessoa física recebeu isso aqui, na jurídica recebeu isso, somou os dois. Ó, seu faturamento é esse, desenquadrado por excesso de receita. Tchau. Caramba. Né? Então lá tá mais complexo, daí um governo vê que tá melhor, pô, como você faz? Ah, legal, deixa eu pegar aqui. Daqui a pouco a fiscalização vai ser maior, né? Então, mas o benefício é esse. E o outro benefício também é que, como é menos fiscalização, a galera faz mais de qualquer jeito, né? Então, mas claro que isso não é um benefício, tô brincando. Mas infelizmente as empresas do Simples têm o governo, como pega pelo faturamento, acaba não se ligando um monte de coisa, mas cada momento o cerco tá apertando, né? Pô, fiscalização de Pix, movimentação bancária, tem um estado que já cobra o SPED, então a coisa vai... já tem, por exemplo, já pode mandar o ECD, que é a escrituração digital contábil, para as empresas do Simples, não é obrigado, mas pô, já que pode e o sistema Muito permite, Muito legal. daqui a pouco, opa... Puf, E é bom, né, ir se adequando, porque uma hora vai chegar essa obrigação, né? É. E aí tem que estar tudo... Quem não manda movimentação contábil, É. ferrou, né? Muito legal falar sobre isso, porque lá no escritório a gente tem empresas do Simples que participam de licitação e toda hora pede-se o SPED, né? O ECD ali, o balanço, demonstração, tudo por dentro da entrega do SPED. E aí, para ajudar a gente, né, o contador, para evitar problema, é claro que muita coisa o cliente não vai te mandar, cara. Não adianta. Lá no escritório, todo mês a gente manda e-mail pro cliente para deixar guardado o que a gente tá pedindo. Mas não manda, o que a gente faz? Lá a gente começa a utilizar as automações possíveis. Sim. Né? Sim. Buscador de nota, buscador de extrato, banco Cora, para não sei o que lá. E aí a gente fala até da Innovate, né, que tá patrocinando aqui, automação de emissão de nota, né? Tem lá a parametrização de tudo e, ajuda pra caramba. Imagina tu botar um sistema desse que já busca a nota fiscal de mais de, sei lá quantos municípios tem no Brasil aí. Uma porrada de municípios, você nem precisa se preocupar, cliente emitiu, tu vai, me manda o XML. Aí o cara te manda o XML no dia 21. Sempre foi dia 20 que venceu. Tu com um sistema que ele vai buscar a nota para você de forma automática, já facilita muito a vida e ajuda no lançamento contábil, que já tem um faturamento, apuração, lança no contábil, entendeu? A pessoa não quer pagar um sistema. Acho que foi 29 que ele falou que começa lá, né? A partir de R$29 por mês, o Gestonauta, Aí. sistema fiscal, da Innovate. Usa na associação, inclusive. É isso que nós usamos na associação. E ele Tínhamos nota lá por dentro. Pagar R$29 para evitar dor de cabeça, problema depois do cliente perturbando. E ele é voltado justamente para pequenas, né, empresas justamente aí, pra isso. para caber no bolso do empresário e tá automatizando tudo, otimizando tempo e menos dor de cabeça, Ou né? seja, para as empresas Sem do dúvida. Simples, né? Que são as micro e pequenas empresas, Exato. voltado para elas, um ticket, um preço A menor galera que... aparecendo ali, Aí, ó. ó. Olha lá, ó. Tá aí, ó. Um preço melhor. E uma parada maneira, né? Que ele tava falando aqui, que da parte da parametrização, né? Porque acontece, contador vem em evento de contabilidade, tem 300 anunciantes. Ele passa nos 300, paga todo mundo, escreve todo mundo, chega no dia a dia, acho que 2 empresas só que ele consegue parametrizar e usar. É um grande problema dos contadores, é isso. A gente fica empolgado, que os sistemas realmente fazem um monte de coisa, mas não parametriza. E, o sistema vem praticamente parametrizado, né? E a emissão de nota é simples. Se o cliente mesmo emitindo, ele aperta poucos botões lá, precisa aquela burocracia enorme que, eu pego um município aí, cara, que para emitir nota até eu Nossa. fico... É difícil, é difícil. Até eu fico Complicado. desesperado para emitir a nota lá. Um monte de informação. Falei, caraca, o que é isso? O que coloca? Não sei. E, o negócio já vem todo parametrizado. Só tu clicar em botão e...
por R$29, só não Facilidade tem... gigante, né? E a Innovate agradecer nossos patrocinadores e apoiadores do projeto das Contaso. Acredita em nós, contadores, e nós usamos a ferramenta deles, então a gente está aqui sem vender muito, mas já vendendo. A gente está aqui para agradecer a facilidade do dia a dia, como o Pedrinho falou, de parametrização, valores também pelo sistema. A gente, no final do nosso podcast hoje, do nosso episódio, a gente vai passar lá algumas informações sobre a Innovate. Isso aí, eu ainda ganho caneco, tá vendo? É coisa melhor, não tem. E aí a gente falou um pouquinho de cálculo de impostos, né? O que eu estava pensando aqui era como a gente pode ajudar também o contador que está iniciando agora com o que ele deve conversar com o cliente dele. E a gente, às vezes, lá no escritório, muito a gente passa por isso. A gente tem mais dificuldade de orientar o nosso cliente do que ele tem que fazer. Por que se ele não fizer, o que isso vai trazer de Acarretar, consequência? né? E desenhar, porque assim, o simples não é simples, né, Pedro? Não. Foi como você falou, o simples não é simples. Esse cliente continua pagando todos os impostos que o lucro presumido paga, que o lucro real paga, dentro de uma única guia, ok? Vence dia 20, ok? Mas o nosso cliente, ele não tem noção e nem conhecimento técnico para a gente explicar a alíquota. Mas cabe a gente, é parte maior do nosso trabalho, desenhar isso para ele. Sim. Quanto mais fácil a gente explicar isso para o nosso cliente, mais fácil vai ser o nosso trabalho depois. A gente sabe que a gente não recebe documentação redonda, né? Amigos contadores que quiserem trabalhar com Simples Nacional, é muito difícil a gente encontrar um cliente que entregue documentação redondinha. Fica essa dica. É verdade. Mas a carta de administração 99%. tem que andar aqui junto com a gente. É isso, Tamires? Concordo. E dentro da gente tá falando muito dos benefícios e tal, mas vamos falar um pouquinho também sobre as limitações. Porque não é só oba-oba, a gente sabe que traz muito benefício, mas também, querendo ou não, uma empresa que tá querendo crescer, tá querendo expandir, ela, se ficar sempre dentro do simples, ela tá limitada a certas coisas, né? É. Então, assim, a importância do contador nesse momento é o planejamento tributário, como ele comentou. Então, a gente tem que também ficar de olho, conversar muito com o cliente sobre, principalmente, alinhar as expectativas dele com a tributação o serviço que a gente está oferecendo. Porque, às vezes, a gente está achando que está dentro de uma vantagem, de uma facilidade, e, por exemplo, a gente coloca aí psicólogo, área da medicina, principalmente, que trabalha com fator R. Será que é vantagem? Será que não é? O cara recolhe, prolabora, não recolhe? Então, assim, uma série de fatores que, às vezes, o cliente não consegue se alinhar com a gente, nem criar expectativas, enfim. A gente tem que ter muita atenção quando a gente só quer vender contabilidade. Fiscal, contábil, DP, né? Isso daí, sei lá, são quantos contadores? 55 mil, né? No Brasil. por aí. No estado do Rio No de estado Janeiro, do Rio, né? 55 mil. Aí, se você quiser vender fiscal, contábil, DP, você vai estar disputando com 55 mil contadores. Então, a gente sempre tem que trazer algo diferente. E não é só atendimento. Atendimento é legal, mas é o mínimo que teu cliente vai chegar, não gosto de tu não, vai pra lá. Aqui todo teu DAS. Tu não vai fazer isso, vai dar um bom atendimento pro cara. Então, isso não era para ser um diferencial. Mas muita gente tá levando como diferencial. Pô, o diferencial é o meu atendimento. Pô, é o mínimo. Então, isso é o básico também que você tem que entregar. Você tem que fazer planejamento tributário, analisar, conversar. Por exemplo, uma coisa que eu percebi numa conversão muito grande de cliente que vem, de lead, por exemplo, veio o cara lá, quer uma proposta e tal, uma parada que eu vi que aumentou a conversão, até do entendimento dele e aceitação dele de pagar o imposto, é você falar duas coisas. Eu trago sempre o estudo do Sebrae, que mostra qual é o principal motivo das empresas fechar em 4 anos. E não é o pagamento do imposto, que é o que a gente já vê na cabeça. Pagar imposto ruim, imposto alto, eu fecho a empresa. E não é. É a gestão. Né? Então, já é um ponto. Então, já tira da cabeça do cara que não é o imposto que vai fechar a empresa dele. Claro, o imposto é uma consequência. Você tem uma péssima gestão, não tem dinheiro para pagar imposto, vira uma bola de neve, vira impagável, a empresa fecha. Mas a causa não foi o imposto, foi a falta de gestão. Então, já trago isso para ele na proposta. Já vou conversando com ele antes de falar isso aqui, ó. É a causa. Aí o cara já, opa. Aí depois você vai falar da tributação, você vai pagar X de tributos. Pô, mas vou pagar isso tudo? Aí eu falei, sabia que tudo que você compra aí não é as empresas que estão te vendendo que pagam imposto, é você que está pagando para elas? Ah, mas como? Porque elas embutem tudo no preço do serviço do produto. Então, simplesmente você vai fazer a mesma coisa. E aí você já vende o serviço de cálculo de preço de produto ou serviço. Isso aí. Então, e o cliente vai aceitar, beleza. Ah, então quer dizer que
esse 6% aqui eu posso colocar, não só os 6%. Se eu te cobrar R$1.000 de honorário, meus R$1.000 você coloca também no preço do seu produto. Ou seja, você não vai estar me pagando. Quem vai estar me pagando é a pessoa que vai... É claro que você tem que se limitar ao mercado, né? Se teu custo for altíssimo, teu produto for 3 vezes maior que o mercado, aí também não adianta. Mas é toda uma análise. Então, ou seja, já é uma forma de o cliente aceitar melhor o pagamento do tributo e você ajuda ele num cálculo correto, que ele já, tratando-se de empresas pequenas do Simples, né? Não sabem que existe essa possibilidade de você fazer o cálculo e não tem noção nenhuma, né? E você vende até mais que a própria contabilidade. E aí, se o cara já tiver ainda em 5 contadores diferentes, que hoje é mais fácil, o cara bota na internet, acha um monte de gente, pode ter certeza que ninguém vai falar isso. E aí você vai ser o diferencial. Caraca, o contador falou aquilo, pô, vou com esse cara que ele entende. Entendeu? E outro ponto, entender essa tralha aí do Simples Nacional. Não existe vendedor bom que não conheça o seu produto, velho. Para você vender um produto da melhor forma, você tem que entender. Você vai conversar com o cliente, pô, começa a gaguejar, não, mas... gente, esse cara, sei lá, não sei não. Confiança, né? Confiança, entendeu? Então, esses pontos aí são os pontos que eu, de dica, nem sei se era a pergunta, que eu acabei me bolando, não sei o que era, mas era uma dica que eu queria trazer aqui pra galera, É válido, né? Pra quem quer trabalhar com empresa do Simples Nacional, não só com o Simples, né? Mas eu trago o Simples porque tem uma dor diferente da dor do super empresário do lucro real, né? Exato. Então, pô, o cara empresário do lucro real, o cara já tem noção de gestão, já sabe, já tem a equipe gigantesca. Normalmente o cara do Simples é o cara que começa sozinho. Eu sei fazer pão, aí bota a padaria no quarto, não tem noção de como é que emite nota, como é que faz nada. Então, essa conversa com o cliente, como você falou, e deixar ele ciente disso tudo, é fundamental até para reduzir nosso trabalho. E o que eu faço? Cara, hoje em dia, tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor. Pô, cria e-book, porra, faz vídeo. Sim. Na reunião de onboard do cliente ou de captação do cliente, vai explicar para ele, grava essa porcaria e depois manda para ele. Aqui é a gravação, separa em partes. O que eu falei sobre nota fiscal é isso. Que eu falei tal. E faz vídeo. Pega o celular, grava. Sim. E o mesmo vídeo serve para todo mundo. Como emitir nota, assim, ó. Não, e muito interessante, né? Que além do encantamento que você vai ter com seu cliente ali, né? Você vai estar encantando seu cliente com vários diferenciais. Eu acho que é uma virada de chave para ele, que ele vai ter entendimento, isso aqui é isso aqui, eu posso fazer isso. Então você vai dar um norte ali pro seu cliente de acordo com o negócio dele, né? Sim, também. E o principal, né? Vamos ser sinceros. A encheção de saco, entre aspas, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que tem 50 clientes. 50 clientes pedindo a mesma coisa. E você fazer 50 reuniões para falar da mesma coisa. Exatamente. Então é muito mais fácil você ter um vídeo. Legal, né? Porque, querendo ou não, a grande maioria, beleza, vai. Mesmo quem tem escritório físico, a grande maioria não vai no teu escritório para tirar uma dúvida de tal coisa. Tu vai ter que fazer ou vídeo ou chamada de WhatsApp. Então vai dar na mesma coisa, você ter um vídeo gravado e passar pro cara, né? Às vezes é uma dúvida. A gente vê lá que, assim, hoje no nosso escritório a gente dividiu o onboard em 3 fases. 30, 60 e 90 dias. Então, assim, a primeira reunião... Desculpe. A primeira reunião, ela acontece ali logo no ato. A segunda em 30 dias para a gente ver se esse cliente realmente entendeu tudo que a gente tinha para passar do Simples Nacional. A terceira reunião, que é em 60 dias, a gente já vai levar para ele o que não tá legal. Cara, você deixou de entregar isso, você pode ver aqui que tá faltando isso, a gente te avisou lá atrás. E depois, na reunião de 90 dias, de 3 meses, o cliente não liga mais pra gente, cara. Tem cliente lá de 17 anos que o cara já tá... Claro, acontece coisas no dia a dia do cara, mas as dúvidas básicas foram sanadas, entendeu? Então, assim, tudo vai nos 90 primeiros dias que você tem com o seu cliente. Sim. E é muito importante o bate-papo. Eu tava pensando aqui uma coisa sobre o cliente que ele tá no lucro real, mas às vezes ele tem uma empresa lá dentro que ele pode estar no Simples. E o contador dele ser do lucro real. E aí, esse contador do lucro real não entende Simples Nacional, como a gente já viu em casos. E aí, você faz esse tipo de parceria pro amigo contador que tá ouvindo a gente agora. Às vezes ele acha que ele tá sozinho, que ele tem que ler a legislação do Simples, a 1, 2, 3, do início ao fim. Você faz essa parceria? Cara, a gente faz, mas eu costumo muito indicar também meus alunos, entendeu? Eu gosto muito de fazer esse tipo de indicação, assim, para fomentar a galera que tá começando e tal, e vai trabalhar, mas tem um suporte ali, não vai estar sozinho e tal. Mas é muito interessante isso daí, acontece demais, né? E às vezes também acontece uma parada que contador... Assim, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, a gente não tá fazendo pra gente, a gente tá fazendo pro nosso cliente.
E, pô, eu já vi casos, não do lucro real, mas já vi tipo do Simples para MEI, por exemplo, né? Que o cara não fala pro cliente dele que o cliente poderia ser MEI, já sendo Simples. Por quê? Não vai ganhar a mesma mensalidade. Então, do lucro real que daria para botar no Simples, às vezes o cara nem... Não, meu cliente tá pagando, não tô nem aí. Mas só que a gente tem que entender que a gente tem que trazer... Mesmo que a gente ganhe menos, mas a gente tem que trazer o melhor pro cliente, né, cara? Tem que ser honesto Certeza. pra Legal. caramba. E né? a questão de confiança, né? Você vai ter mais confiança ali com o seu Isso aí. cliente. E essa outra coisa de conhecimento, o cara tá no lucro real, pô, pegou uma empresa do Simples, pô, faz parceria, indica pra outra pessoa, não precisa aprender. Se não for a proposta do negócio, não precisa. Por exemplo, se vier alguém de sem fins lucrativos pra mim, eu indico pra alguém, cara, porque não é minha proposta. Aí eu vou estudar uma parada pra ter um cliente, aí gastei uma grana, contratei gente, aí aquele cliente sai e acabou, só tenho isso, não é minha proposta de negócio. Né? Eu prefiro indicar, às vezes eu nem pego nada, então aí, pega a empresa, alguém que eu tô confiando e tal, e vai, entendeu? Eu acredito que tem que ser assim, parceria. Não vai indicar pra qualquer um também, né? Sim. Sim. Não acaba se queimando Acho também. que o intuito da gente fazer networks dentro da Contaso é para que o profissional que não trabalha com determinada coisa consiga conversar com outro profissional que trabalhe e ali você já divide o bolo, né? Você divide a melancia ali, cada um come um Com pedaço, certeza. uma fatia e tá todo mundo bem, né? Melhor do que todo mundo perder, né? Melhor pegar 30% do que nada, né? Passando um pouquinho aqui, até por causa do nosso tempo, né? O bate-papo bem enriquecedor, falo mas a gente tem pra aí caramba. benefícios e vantagens, Pedrinho. Simples Nacional. Cara, vantagem. Foi aquilo que eu falei lá na frente. A grande vantagem é a parte burocrática. Comparando as outras, é mais vantajoso, mais fácil. Né? Os benefícios praticamente são, na grande maioria das vezes, a redução da tributação. Entendeu? E o Simples Nacional, por já ter essa redução de tributação, vários benefícios que o governo dá não pode ser aplicado às empresas do Simples. Então, dependendo da atividade, por exemplo, uma atividade que eu tinha lá, que veio de outro contador, que era Simples Nacional, era a revenda de carro usado, né? Então, pô, revenda de carro usado dentro do Simples Nacional tem que tributar pelo preço do carro. Aí tu comprou o carro de 90, vendeu por 100, tu vai ter que tributar 100 mil. Exatamente. Olha aí. Aí o cara, não, mas é simples, a alíquota é menor. Beleza, vai estar na primeira faixa de faturamento lá. Mas 4%. o cara não consegue Mas vai ser enxergar que é 4% sobre em a cima nota de 100 fiscal. mil, é. pô. E aí Entendeu? eu chego no assunto, né, que falamos anteriormente, que o empresário acha que é sobre o líquido, né? É o E lucro aí ali. não, e por isso que a gente tem que sempre deixar bem claro É. na conversa, né, inicial com o cliente, deixar tudo bem claro para que ele entenda a forma que é o Simples Nacional. Mas para isso, o cara precisa entender. Uhum. O contador, porque muitas vezes eu não passo pro cliente porque o próprio contador não sabe. Né? E aí acaba tendo problema. O cara não é 4%, mas é 4%. Só que aí, esse caso que eu peguei, o cara tava fazendo errado. Tava apurando 4 em cima de 10. Dá diferença. Dentro Mas do só que é Simples. errado. Errado. Porque como não tem lugar nenhum, assim, infelizmente o governo ainda é bem falho, né, na fiscalização, então o cara emitia a nota lá de 10 mil mesmo, pronto. E o governo não sabia que comprou a nota, tal. Uma hora E- vai Só chegar. que uma hora chega. Uma hora a casa cai. conta chega, né? Uma hora a conta chega. Eu falo, pô, quantas Verdade. empresas são abertas no Brasil? Sei lá, 22 milhões de empresas, 20 e poucas milhões de empresas. Se fiscalizar 100, eu falo pro meu cliente sempre assim, eu faço isso há 10 anos. São 20 milhões de empresas abertas. Se fiscalizar 100, isso é a sua forma dessas 100. É. Pode ser, não tem a probabilidade? Tem, se Tem. for. A M que vai dar, né? Então, Você tá que ter preparado, né? cuidado. Você tá fazendo o que você tá fazendo ciente dos Ciente. riscos que você tá correndo. E aí é quiser um passivo que se cria ali, né, é. para a empresa, E a aí, ponto de chegar a falências. sim, dependendo do Imagina isso aí. o valor. Era pra ser 100, o cara tá Eles tributando em conseguem- 10. Eles conseguem ver até 5 anos retroativo, só que dependendo da instância que eles estão, eles alcançam 10. Sim. Então, É sim. bem complicado Imagina. mesmo. É. E aí o grande benefício é esse. Tributação, redução em tributação, se for realmente para ser do Simples Nacional. Mas é aquilo também, nós contadores, às vezes a gente quer ser algo... Pô, não... Tipo, tu pega um PJ, anexo 3, o cara só tem um salário, emitir uma nota por mês, um Simples e um Prolabore, e quando quer colocar Prolabore, o que você vai fazer demais para esse cliente? O cara vai estar contigo por causa de preço. Esqueça. E se não for a proposta do seu negócio, você vai falar, meu amigo, é isso, É. menos... Aí vem a Contabilizei, esses outros sites aí, tu vai ficar brigando. Cara, Entender a regra do jogo é é a regra do importante. jogo. Exato. Uhum. Vai cobrar menos? O que você tem que fazer? Pô, meu público é esse. Opa, escala. Automatização, escalar. Não vou ter trabalho nenhum, sei lá, disponibilizar por mês 10, 30 minutos para aquele cliente. Sim. Consigo pegar uma porrada.
Agora, tu pega um cliente desse, não, porque um planejamento tributário, meu filho, eu sou praticamente funcionário da empresa, só vou ganhar 10 mil, não quero saber, não tem como, não tem o que você fazer. Foi legal, aproveitando esse gancho aí, Pedrinho, foi muito legal você ter falado isso, porque batem muito na tecla, principalmente dentro das associações, CRC, sobre uma tabela de honorário, alguma coisa assim, que essas empresas... Cara, é público, né? Você tem valores que você vai vender. Se você vender uma automatização do teu serviço, você vai ter que se enquadrar o preço daquela contabilidade online. Se você for vender algo personalizado para o teu cliente, por mais que ele fale contigo uma vez a cada 6 meses, quando ele precisa falar com você, o atendimento é personalizado, cara, você já pode se diferenciar do preço. Sim. Então, assim, a gente entende muito que é entender a regra do jogo e colocar isso em prática com cada empresa, né? Claro, pô, eu mesmo, assim, eu nem tiro pelos outros. Normalmente eu gosto de comparar a mim, né? Eu pego lá no começo, filho, eu queria pegar qualquer um pra aprender, pô. Eu montei meu escritório com 2 clientes. Falei, pô, vou fazer o quê? Não conhecia ninguém, não fazia parte disso aí, não fazia nada. Falei, venho, nem sei fazer como é que é isso aqui, como é que é DP disso aqui. Não, vamos lá. Aí tu vai cobrar mais caro. Primeiro que eu não ia conseguir vender, porque eu não tinha muito conhecimento, não tinha nem sabia vender direito. Mas eu queria entrar na parada, pô, pegar Sim. E a cada cliente que eu pegava era uma possibilidade de indicação, né? Então, pô, hoje, no meu momento, meu custo é muito maior, eu não consigo cobrar nem a metade que eu nem nada do que eu cobrava lá atrás, né? Mas é momento. Então, eu acho muito injusto essa parada de cobrar, é muita estratégia. Meu escritório, por exemplo, a gente não tem nem tabela de honorário. É muito É claro, a gente tem pontos que a gente vai avaliando ali. Sim, é. Mas cada base, cliente... Né? Você tem uma base mental ali do chega um que cliente, você tem que fazer. Cliente da Nexo 3, faturamento colaborador. Opa, agora é personalizar isso aqui. A gente tem que ser malandro, né? Chega o cliente lá, sei lá, ganha 200 mil por mês, tem 2 notas só. Aí tu vai cobrar, mesma coisa que o cara de 100 de 10 com 2 notas, só porque o trabalho são de 2 notas. Pô, mas o cara ganha 200. Possibilidade de pagamento dele é maior, então a gente tem que ser esperto. E se você atrasar a guia desse cara? Aí... O cara faturou 200 mil, o outro faturou 10. A multa que você vai pagar. E quem assina esse balanço no final do ano apurando o lucro? Quem é? Responsabilidade ali, né? Porque quando esse empresário chegar pra gente, ou esse PJ, e lá no escritório a gente teve um diretor da Petro que ele era PJizado. O cara tem 90 mil de salário. E a gente tem um fisioterapeuta que ganha 10 mil por mês. A gente faz praticamente o mesmo trabalho, mas é responsabilidade técnica. E tem que levar também, não só pela responsabilidade técnica, tem que levar pela venda. A mesma miçanga, sei lá o nome que se dá do cordãozinho que bota no braço aqui, não sei o que lá, que o cara vende em Copacabana, é 3 vezes mais caro o mesmo negócio, quando o mesmo cara vende no centro da cidade. Por quê? Em Copacabana, a possibilidade de pagamento, normalmente, da galera que tá lá, é maior. Aí o cara é malandro e faz isso, aí a gente, contador, não vai. Pô, tu vai olhar lá, tu pega lá, o cara, mora na cobertura do Leblon. Opa, não vou botar a contabilidade de meio salário, não. Não sei nem qual o serviço do cara. Já sei que eu vou botar mais. Agora, tu pega lá, o cara lá de Olaria. Na subida lá do Complexo do Alemão. Esse cara aqui já, dependendo da atividade, não deve ter uma parada tal, e tu acaba colocando, é claro, de acordo com os ajustes que tu faz ali, mas não tem como. A gente tem que pensar também dessa forma, Os caras fazem com a gente, qualquer atividade, por que a gente não pode fazer? Pedreiro, vai lá, casa do Alamo. Ô, casando, que ele falou que dá pra olhar daqui, né? É a cobertura dele. Tudão lá. O cara vai fazer que tem lá o Heliport. O cara vai lá, quero pintar minha casa. O cara olha, aí, na moral, o condomínio do cara, a casa do cara, não. Minha diária é R$600. Aí chega numa área mais nobre, mais humilde, né? Não, essa aqui eu vou botar mais baixo. Por que a gente não faz com o nosso cliente, velho? Contador tem medo de cobrar. Eu fico percebendo muito dos alunos e tal. Pedro, mas se eu colocar esse valor, ele não vai pagar. Eu falei, você já ofertou? Não, então como é que você sabe que ele não vai pagar? Entendeu? E muitas das vezes o cliente está disposto a pagar um serviço de excelência, né? Diferencial e tudo mais. Ele tá disposto a pagar e você não sabe. Não sabe. Aí deixa pra ele chorar o preço, né? Aí o que eu fiz? Criei pacote. Eu dou pelo menos 3 preços pra ele. Aí o mínimo era já o mínimo que eu ia cobrar. Então, de repente, ele escolhe o máximo. Mas também ele não diminui do mínimo, porque o mínimo já é aquele. Sim. É uma estratégia também legal. Estratégia. Então, assim, o que a gente tá conversando aqui é pro amigo contador ser empresário do próprio conhecimento. É isso, né? É isso aí. Deixar de ser contador e virar empresário do próprio conhecimento. Seria isso, Pedro? Querer vender só... simples é legal, tem que entender, beleza. Mas querer vender o simples em si, tu não vai ganhar muito. Tem que vender o nosso conhecimento, É o objetivo. Muito bom.
Muito bom. Desafios e limitações do Simples Nacional. O que você vê como limitação aí do Simples? Se for voltado pro empresário, né? A limitação é basicamente principal ali que a gente controla e tudo mais é o faturamento. Uhum. Não tem pra onde fugir. Faturou mais de 4.800.000 dentro do ano. Exclusão do Simples. Na verdade, não é nem uma limitação. É limitação do Simples, mas não da empresa, né? Sim. Como você falou aí, que gente que não acontece no Brasil, mas na Europa acontece. O cara tá extrapolando o limite do Simples, abre uma nova empresa. Quando você vê, o cara tem 5 empresas do Simples Nacional com nomes de outras pessoas, né? Claro. Pra não ser excluído do Simples Nacional. Só que isso não é legal. Porque a pessoa acha que como tô pagando uma alíquota menor, é melhor. Só que a gestão da empresa, que é o principal ponto que fecha a empresa, vai ser horrível. Como é que você vai gerir 5 empresas, sendo que é o dinheiro da mesma empresa? E pagamento de um, nota fiscal da outra, não sei o que lá, um funcionário tá registrado aqui, mas trabalha na outra, e aí você não tem noção para onde o dinheiro vai, e vai dar problema, né? Então, uma da limitação para Simples Nacional seria faturamento, que é a principal. Mas tem outras, por exemplo, excesso de despesa, que muita gente Sim. nem sabe disso, mas existe um limite de despesa que é 20% das entradas, né? Despesas pagas também, a lei também tem que ser bem clara. A lei não é muito clara. Na verdade, é clara, mas a gente traduz de forma errada, né? São despesas pagas, não é despesa. Por exemplo, Simples Nacional, virou despesa, provisionou. Mas se o cara não pagou, não entra para esse cálculo. Sim. Porque são despesas pagas e, em contrapartida, não é faturamento. O pessoal, despesa relacionada a faturamento. Não, é entrada de recurso. O que pode ser uma entrada de recurso? Faturamento principal, mas pode ser um empréstimo, pode ser um aporte de capital. Então, pode ter N coisas que estão entrando dinheiro. Então, a pessoa vai... Até uma dica para contador, que o pessoal fica... é 20% das receitas. Não é da receita. Se o cara tiver só receita, vai ser receita. Mas é entrada de recurso. E outro limite também, que aí se aplica para comércio, que é da compra de mercadoria para revenda ou aumento de estoque, né? Que é 80%. Também das entradas de recurso. Só que normalmente a Cefaz vai pegar pelo faturamento. Vai ver nota fiscal de venda, nota fiscal de entrada. Aí ele te dá um prazo lá de 15, 30 dias para você explicar. Então, por isso que é fundamental... Facilita a vida do fiscal, né, Amaro? Fundamental Facilita a vida do ter uma fiscal. contabilidade estruturada. Que é a contabilidade, você vai chegar com balanço. Não, meu cara, é porque no mês passado o sócio aportou 50 mil aqui de capital. Entrou dinheiro, foi o que ele conseguiu comprar mais mercadoria. Ah, não, ele pegou um empréstimo aqui na Caixa Econômica, mas tá lá escriturado. Pronamp. Pronamp, é. Entrada de recurso. Então, agora o cara não manda movimento, nem sabe que o cara pegou empréstimo. Nem sabe. O cara comprou lá e nem sabe que o cara tava sonegando. E aí vai, o cara tem um problema e chega lá, contador, me ajuda. Opa, minha mensalidade é X, agora vai ser 10X para resolver esse problema aí, né? Quando resolve. Mas essas são as limitações principais. É claro que tem N coisas, que dependendo da atividade, né? Várias coisas aí que você acaba não podendo optar ou vai ser excluído do Simples Nacional, né? Mas o básico, o principal são essas 3 aí. Aí tem um monte de outras, com morar lá fora. Eu tô aqui, empresa do Simples, mas minha residência foi pro exterior, não posso ser mais do Simples Nacional. Né? Mudei, quero ser uma SA e botar meu capital na bolsa, não pode ser do Simples Nacional. E aí outras particularidades que a gente precisa entender a legislação e verificar, né? E outro ponto também, né? Quando a pessoa separa da empresa do Simples para não passar a abrir outra empresa, se o cara for o mesmo sócio ou o mesmo administrador, soma o faturamento de todas elas também. Isso. Sim. E acaba sendo excluída do Simples. Faturamento global ali, ficar de olho, né? Então, toda empresa que entra no escritório pergunta: você tem empresa? Você já é sócio? Mas eu explico pra ele, porque o cara acha que se ele falar que ele é sócio de outra, ele vai me cobrar mais, porque sabe que eu sou empresário. Mas eu explico pra ele por quê, ó. Por causa disso, eu preciso entrar em contato com o contador da outra empresa pra gente manter aqui o controle. Senão as 2 empresas vão sair do Simples. Você é o meu único contador. Aí quando vê, saiu do Simples por causa das 25 outras empresas. Pedro, eu queria entrar no assunto, né, puxando o gancho aí da escrituração contábil. E eu vejo muitos contadores falando sobre o Simples Nacional que ele não é obrigado a ter escrituração contábil. A gente já conversou sobre isso e quero saber. É mito ou verdade? É verdade. É verdade, mas é mito. Por quê? Porque a própria legislação, se você pegar a Lei Complementar 123, Resolução 140, ela diz que, opcionalmente, a empresa do Simples Nacional ela pode manter o livro caixa, uma contabilidade simplificada. Só que opcionalmente. Só que a Lei Complementar, ela diz o que pode e o que não pode. Resolução vai dizer como fazer. Só que, se você pegar lá a Lei Complementar 123, não sei o artigo que eu não decoro essas coisas, mas diz lá que, opcionalmente, pode adotar a contabilidade simplificada, mecanizada ou não, ou seja, sistema ou na mão mesmo,
Porém, até a vírgula, só o contador para ali, né? Que infelizmente o contador não sabe ler, isso é a grande realidade. O contador não é preparado e depois ele também não quer aprender legislação. Ler e entender legislação. Aí ele para na vírgula, opcionalmente pode, tá dizendo que pode, só que tá opcionalmente. Só que tem a vírgula, conforme regularização do comitê gestor. Aí você vai lá no comitê gestor, resolução 140. Diz a mesma coisa, só que depois da vírgula. Conforme Código Civil e as normas e resoluções do CFC, tal. Aí o contador para ali e não vai ler a porcaria do ITG, acho que é 1002 agora, né? E do próprio Código Civil, acho que é no artigo 1080, sei lá, não sei o nome do artigo, mas diz lá. Que toda micro e pequena empresa, ela obrigatoriamente tem que ter, independente de qualquer livro que você possa fazer, tem que ter o diário e as demonstrações contábeis. Então não tem como dizer que pode ter somente o livro de caixa. Mas pode ter. Se eu quiser fazer o controle, como a gente faz, BPO, utilizando lá a conta azul, tá fazendo o livro caixa do cara ali. Caixa, é isso aí. Tá fazendo um fluxo de entrada e saída do cara, show de bola. Mas tem que ter o diário, né? Só que tem que ter, até ter já é uma linha muito gigante ali, né? Sim. E aí tem junta, né? Por exemplo, a junta do Rio aqui, você pode registrar o livro de forma digital, né? E se o teu cliente tá tudo certinho, você consegue fechar, pô, evita o custo. Envia ECD do cara. Verdade. Entendeu? O sistema hoje em dia até faz a leitura do que tá certo ou errado, tu clica no botão onde tá errado, já vai pra página onde tá errado, tu corrige, não tem como dizer que é complexo. Pra movimentação pequena, né? Sem aquelas bloco, não sei o que lá. Que E depois de parametrizar ali o sistema, né? O risco de ter erros. Então... Foi uma vez depois, esses PJ que a gente tá bem... falando aqui, cara, o cara tem 3 despesas. Sim. E o próprio sistema, se tiver parametrizado, que tá lá, já joga pro contábil, já tá lançado. Isso. Dali é só tu clicar um botão. Verdade. Pra que ir levar e pagar a taxa da junta? Tem junta que ainda é manual, imprimir, botar capa e levar. Eu sou dessa época. Eu também. Eu sou da época. Botava douradinho o nome na livro, número 8, o nome Capa dourado, dura. capa dura, lateral, carimbo. Tá doido. Legal. E aí a gente passa agora para obrigações acessórias, principais obrigações acessórias. Cara, pra empresa do Simples, se a gente for levar em consideração que a gente tá falando só do tributário, a única obrigação que tem é a DEFIS. Né? Só que a pessoa não pode se atentar a isso, sabe, Pedro? Empresa do Simples é obrigada a enviar FD-RINF. Cara, você tem que ir na legislação da FD-RINF e ver se sua empresa, independente se é do Simples Nacional ou não, se enquadra ali na RINF ou qualquer outro tipo de obrigação. Então, principal e única para Simples e DEFIS. Em relação a Simples, não quer saber de outra. Legal. DEFIS, é claro, PG-10 mensal que você tem que fazer ali para apurar se está zerado ou não. Agora, a empresa tem departamento pessoal, então você tem que ver as obrigações do departamento pessoal, se a empresa vai se enquadrar em cada... É social, tem que fazer, vai lá olhar a legislação. Né? Claro que todo mundo tem que fazer pelo menos esse movimento, mas relativo às outras envios, tem que ver se a empresa é obrigada. DCTFF, tem que ver. FD-RINF, tem que ver tudo. Então, aproveitando assim, também o gancho aqui, né? A gente tem o faturamento ali, o sublimite. Então, às vezes, você tem que dar uma olhada... Exatamente. Nesse estado que eu falei que é obrigatório fazer SPED, é outros 500. Exatamente. Até me fizeram essa pergunta hoje, eu botei a caixinha lá, o cara perguntou, como eu saber todas as obrigações de estado? Eu falei, cara, não tem outro, estudar o estado que você tá abrindo a empresa. Passou ali de 3.600.000, você já tem que analisar o sublimite do ICMS, do ISS, calcular a guia por fora. Município que cobre o cara mesmo do Simples entregar a declaração X. Isso aí. Isso. Aí o cara tem que ou faz parte de grupos, de conselhos, de associações, para de repente tem alguém da área e perguntar, pô, cara, tu é dessa região, o que empresa assim precisa? E vai. Né? Por isso que é muito importante o networking, você conhecer. Se ficar sozinho, abre uma empresa lá do interior de Manaus, vai lá, tem que ser manual, vai lá entregar. Só passagem para Manaus já é 3 anos de honorário que o cara vai cobrar, né? Verdade. E a gente tem uma rede muito grande nas Contaso, né? A gente troca muita ideia, orientações, não sei isso, alguém me orienta. E é isso, né? Cada empresa com sua particularidade, e se você não sabe, você procura ajuda. E por mais que a pessoa não seja, né, pô, daqui das Contaso, normalmente a galera é daqui da região, mas pô, ele pode ter cliente lá em Manaus. Já fez um serviço lá. Sem dúvida. Os contadores daqui atendem empresas do Brasil nível Brasil, né? O Dani me ligou pedindo uma indicação de alguém que abriu empresa lá no Ceará. Exatamente. Lembra? Aí, pô, eu conheci a menina que abriu uma empresa pra mim no Ceará. Aí depois a Natália também falou, pô, Pedro, eu abro e tal.
indiquei, pronto. Sim, pronto. Entendeu? Não somos do Ceará. É, Bem que eu queria faz a ser lá de ponte. Fortaleza. E toda essa galera se conheceu como, Pedro? Network, Network. CRC, participando dos eventos, Isso entendeu? aí. Isso aí. Não tem pra onde fugir, cara. Tem que estar presente. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Nosso horário está quase se excedendo. E aí, assim, dicas e recomendações para os profissionais aí, Pedro. Cara, a principal dica é estudar, velho. Não adianta correr. Ah, porque a prática, porque... A maioria dos erros no escritório de contabilidade não é por causa da prática, é por causa da teoria. Ah, o sistema errou. Pô, pode ter errado o sistema. Mas a probabilidade de ser você que tem errado é muito maior. Pô, o cara parametrizou. Tu vai parar pra analisar, o cara parametrizou errado, tá ligado? Então, assim, estudem a teoria. É claro Legal. que, porra, tem que estar alinhada à prática, porque a prática a gente tem que fazer obrigações, né? Enviar documentação, tal. Mas a teoria é muito importante, porque antes de fazer a obrigação, você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Então, se você não sabe o que você faz, a obrigação vai errado. Peguei vários casos de fator R que você falou, de o cara fazer errado. Por quê? Não sabia qual era a teoria do fator R. Pô, peguei casos aí, e são casos cabeludos, tá? Casos de, por exemplo, apurar o Simples Nacional pelo regime de caixa. Na prática, o cara fez certo. Porque quando você escolhe regime de caixa, você apura o Simples Nacional sobre o que você recebeu e não sobre as vendas. Quando você escolhe esse tipo de modo, lá no site do Simples, na apuração, aparece regime de caixa e regime de competência. Você tem que colocar os dois. E o cara, não sabendo a teoria, mas a prática ele fez certo. Ele falou, opa, eu escolhi regime de competência. Então, regime de competência eu coloco 0. Só vou colocar o regime de caixa. Apurou o Simples. Na prática fez certo. Apurou o Simples certo. Na prática. Mas na teoria ele fez errado. Por quê? Mesmo apurando pelo regime de caixa, você tem que colocar o competência. Porque para achar o RBT12, para fazer o cálculo e tudo mais, é o regime de competência. Aí era meu aluno, ele pegou essa contabilidade de outro contador, ou era o próprio cliente que estava fazendo, não sei. Só sei que era regime de caixa. E ele veio com um faturamento de 400 mil. Isso foi em 2022, eu acho. 400 mil. E a alíquota era 6%. E a empresa estava aberta desde 2017 ou 2018. Nossa. Eu falei, cara, eu já sei o que é, mas me dá o extrato só para eu ter certeza. Aí vai lá, olha, RBT12, 0. Tá. Aí eu falei, cara, olha só, aconteceu isso, cara, tal. A gente foi analisar, ele fazia isso desde 2018 ou 2017. Desde que eu não abri empresa. Desde que eu abri empresa. E desde que eu abri empresa, a empresa sempre faturava 300, 400, 300, 400. Quando chegou em 2021, já estava faturando mais de 400 mil todos os meses. Então já era para ter excluído. Só como não tinha receita bruta, também a receita anual era 0, não ia excluído sim. Aí eu falei para ele, cara, 2 possibilidades. Conversa com o teu cliente, fala que tem que retificar tudo, multa a ver aí, além da diferença do simples pro lucro presumido real que seja, que ele vai lá, vai cobrar do contador, não sei quem fazia, o contador com certeza não vai ter dinheiro para pagar, porque você bota uma alíquota de 6 para máxima dentro do Simples Nacional, de 20, quase 20% a 20 e poucos por cento. É muita diferença com mais multa e juros. Nossa. Né? E vai chegar um momento que vai ser excluído do Simples, vai ter que sair. Ou você fala com o cliente, ó, deu ruim para trás, mas como não sou eu que tava fazendo, você pode deixar quieto, a gente começa daqui para frente e reza pro papai do céu passar 5 anos aí. Você vai correr o risco aí durante 60 meses. De qualquer forma, se pegar e retificar, já vai vir a coisa ruim mesmo pra você pagar, então você escolhe. A responsabilidade do contador que tá entrando nova é pra frente, pra trás é com o outro lá, né? E aí foi falta do quê? Da teoria, a mesma coisa do fator R, o cara não sabia aplicar, cliente pagando mais, só que o cliente fez e repassou aí. Nesse caso, como era só 1 ano, repassou a diferença pro contador. Então, tem várias coisas aí que a gente precisa, além de fazer um bom serviço, evita problema desses erros. Porque esse tipo de erro não tem como falar que é o cliente. Uma coisa é ele não emitir nota, até apurar, que era para apurar com 50, e apurou com 30 porque ele só emitiu 30 de nota. Aí é outros 500. Agora, apurou o simples que tu botou no anexo errado, filho. Vai falar o quê? Eu te pago para isso. Erro técnico. Eu te pago para isso. O cliente vai falar para ele, né? Então, estudem. Se vai trabalhar com o Simples Nacional, estudem. Eu pego o aluno que veio, Pedro, acabei de pegar 3 clientes do Simples. Como é que eu apuro o Simples? Eu falei, opa, meu conselho, nem pega. Ou começa a estudar agora, logo, muito pra fazer. Porque, porra, você já quer ficar passando etapas, né? É claro que, mesmo se você estudar e não aplicar, tu fica meio perdido. Mas, pô, você já tem uma base, o cara vai, você sabe o que tem que fazer, conversa, tal. Pô, esse MSST, como é que é e tal. Se não, erra. Então, a dica principal, estudem. Né? Estudem sobre o Simples Nacional, estudem sobre
o que você está fazendo para evitar erro. Cara, senão, sempre é do contador. Mesmo até esse erro aí, até erro de cliente que não emite nota. A culpa no final sempre do É do contador. Sempre vai se ferrar. Então, assim, Ai. é a principal dica que eu dou para contador. E pare com aquela ideia de, o cliente veio para mim é simples. Calma, vamos fazer um planejamento tributário, vamos analisar. E uma parada muito interessante, mesmo que for empresa que você saiba que é anexo 1, anexo 3, mostra um planejamento tributário para o cliente. Sem dúvida. Pega assim, pega lá, empresa do anexo 1, sabe que é do Simples, fatura, sei lá, 20 mil. Não tem CMST, tem nada. Simples Nacional. Mas você vem aqui, baseado no nosso entendimento aqui, a gente chegou numa melhor conclusão, mostrando para ele números, que baseado nas tributações existentes no Brasil, para o seu caso, no seu momento agora, baseado nos nossos estudos, o melhor é o Simples Nacional. Porque se a gente não fizesse esse estudo e não te enquadrar no Simples, você vai estar pagando 20 mil de imposto. E dentro do Simples, você vai estar pagando 10. Caraca! E meu contador é brabo. Por e aqui. mostrar... Era simples já era. E mostrar Mas esses eles não números pro empresário, ele vai ficar ali admirado, porque ele não sabe o que é lucro presumido, o que é Simples Tem que ser Nacional. número. Tem que mostrar ali. Esse negócio do fator R aí. Você consegue ganhar mais aplicando o fator R. E não é só falar pro cliente. O cliente, você vai botar o teu... Não tem que funcionar nem nada, é só Prolabore. Mas eu vou aumentar seu Prolabore para chegar no fator R, só que se eu aumentar, você vai pagar imposto de renda. Não quero. Não quero pagar imposto de renda, não quero, não. O que você tem que fazer? Traz em número. Mostra lá. Empresa, Simples Nacional Anexo 3 e Simples Nacional Anexo 5, lucro presumido. Nem precisa por real, mas bota esses 3. No que tu colocar que é a empresa do Anexo 3, é porque tu aplicou o fator R e tu bota lá, contador. Bota no planejamento, contador. Aí, no anexo 5, que não precisa do planejamento. Bota um contador com preço normal que você ia cobrar. No do 3, que você vai aplicar, bota o contador no valor maior. Bota lá, 200, 300 reais que você queira colocar. Ok, e no lucro presumido. Cara, na grande maioria das vezes, dependendo do faturamento que o cara tenha, Sim. mesmo ele te pagando 300 reais a mais, ele vai ter uma redução. Aí tu mostra, se tu me pagar menos, tu vai pagar, sei lá, 2 mil de imposto, de tributos. Se tu me pagar 300 reais a mais, tu vai pagar, 500 reais de imposto. É uma boa estratégia. Sim. E aí, o que eu faço? Pego, mostro pra ele mensalmente qual é a redução, me pagando mais. Fala, mesmo me pagando mais, você vai ter uma redução. Mas eu explico. Por que você vai estar me pagando mais? Porque a gente precisa fazer uma análise todos os meses, fazer o cálculo, tal. A gente vai ter um trabalho maior, a gente cobra mais. Mas mesmo eu cobrando mais, você paga menos. E aí, o que eu pego? A maldade depois. Você pega, em vez de trazer pra ele só o que ele vai economizar no mês, você traz no ano. E no ano você vai economizar, sei lá, 5 mil reais. E se você aplicar numa coisa mais básica aqui no Tesouro Direto Selic, de sei lá, de quanto por cento da CDB lá, não sei muito disso aí, você vai ter uma renda mensal de X. Caraca. Além de eu economizar com os tributos, eu ainda vou poder aplicar isso e ganhar uma grana, o cara vai ficar com um olho desse Legal. tamanho. Com certeza. Que legal. Estratégia. É uma boa E mostrando em números lá. Entendeu? Porra. Alô, O cara fecha na hora, contadores. tu ganha mais. A estratégia aí. Lá, assim, a gente... No início, né? Quando eu comecei com contabilidade também, a gente acreditava muito no que o cliente falava. E agora a gente evoluiu os princípios da contabilidade, incluindo mais um. O princípio do só acredito vendo. Então me prova o que você está falando, me manda lá seu faturamento, as notas fiscais, o extrato do banco, porque para quem está começando com contabilidade, a gente precisa ter o referencial, precisa pedir para o cliente a documentação base de tudo. Tá? E uma parada que tá me ajudando muito nisso, não sei se você conhece o Gilberto Cunha, aquele um cara sinistro aí das vendas e tal, ele tem um sistema muito bom ForSee. Eu utilizo o sistema dele. E eu faço todas as minhas propostas pro cliente por ali. Que eu vou pegando todos os dados. Quantas notas? Eu vou acreditar no cliente. Até 10 notas. O faturamento até X. Ok. Quando eu mando a proposta pro cliente, sai tudo que ele escolheu no pacote. Então, para aquela proposta, só pro faturamento até 10, ele assina aquilo. Olha aí. Então, depois que passa daquilo... Colocando a responsabilidade dele e diminuindo a responsabilidade do profissional de Se contabilidade. extrapola eu chegar e querer cobrar mais, mas... Não, eu te expliquei, você assinou. Isso aí. Esse honorário, como eu sou justo, né? Se você tá com um pouco menos trabalho, tá começando, eu te cobro menos. Se fosse maior, eu te cobraria mais. Então, em contrapartida, quando você vai crescendo, a gente vai aumentando. Então, a proposta foi para esse seu momento. Sim. Agora você tá me dando mais trabalho porque você tá 300 notas.
Então é outro cálculo. É muito interessante também fazer esse negócio. Muito bom. Tamires, estamos chegando ao final do nosso primeiro bate-papo dessa série de 10. E a gente queria ouvir suas recomendações, o seu convite, o que você quiser falar para quem estiver nos assistindo. Então, o principal convite é esse. Siga nossas redes sociais, se aproxima. Nós temos o grupo de WhatsApp, temos Instagram, tem o site, tem contato lá. Participa dos eventos, busca conteúdo e, principalmente, né, se associe. Valeu, Principal. Tatá. Principal. Jaqueline Maciel. Ai, gente, eu adorei. Disse que tava nervosa, né? Nervosa. Não é? Foi um Muito bate-papo bom. muito Queria maneiro. agradecer ao Pedro por Obrigado. estar aqui com a gente. Veio de longe, né? São Queria Paulo. agradecer. Estou muito feliz com esse projeto. Tenho certeza Europa. que a gente vai ter bastante sucesso. Já estamos tendo, para trazer muitas informações para os contadores. E você, contador, se associe para você fazer parte de tudo isso aqui. Isso aí. É isso aí. Pessoal, mais uma vez a Ascontazo se deixa à disposição dos contadores da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. É um projeto. A gente conta com cada amigo que já é associado para convidar outros amigos e que conteúdos como esse, muito importante, dicas para a sobrevivência do nosso negócio, dicas para desenvolvimento profissional, atinja cada vez mais contadores. E é isso, hoje ficamos por aqui. Pedrinho, mais uma vez, Show de meu bola. muito obrigado, o nosso muito obrigado. Nada, eu que agradeço agora. Aquele almoço pago pelo Alan. Né? Maravilhoso. A Alan Falou tá que, na cobertura. falou que então vai levar no melhor tá restaurante de podendo Campo levar a Grande. gente. Então vambora, bateu nossa hora, já estamos com fome. Um abraço, pessoal. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tá. Obrigado, meu irmão. Foi Valeu.